a alteração da relação ventilação-perfusão, que pode acontecer por conta de uma contusão pulmonar ou hemorragias alveolares, e as alterações pressóricas intratorácicas geralmente ocorrem devido a um pneumotórax aberto ou um pneumotórax hipertensivo. Já a hipercapnia, que é uma ventilação inadequada, onde a gente vai encontrar um aumento da concentração de CO2 no sangue, geralmente ela ocorre devido a alterações pressóricas intratorácicas também, que a gente vai encontrar nos pneumotórax, e ela vai ter como consequência uma redução do nível de consciência desse paciente. E por último, a gente tem a acidose metabólica, que ela vai acontecer devido à má perfusão dos tecidos, os quais vão começar a fazer uma respiração anaeróbica e vão produzir ácido lático, que vai causar essa acidose. Questões dos sinais e sintomas do trauma torácico como um todo, a gente pode ter desvio de traqueia, que é comum em algumas patologias, como o pneumotórax hipertensivo, alteração da ausculta, que pode variar desde hipertimpânica no pneumotórax, a maciça no hemotórax, dispneia, palidez cutânea e sudorese está presente em pacientes que podem apresentar choque, deformidade da parede torácica e simetria do tórax, são partes da inspeção que a gente tem que prestar muita atenção, porque você vai ver algumas alterações na ventilação do paciente, se ele apresentar algum tipo de abalamento ou fratura visível. Até mesmo uma perfuração desse tórax. Também podem estar presentes o desconforto respiratório, a dor torácica, a hipóxia e a alteração da percussão. Gente, se eu estiver indo muito rápido, vocês podem falar, viu? Primeiramente, a gente vai ter as lesões de risco de morte imediata, as quais são pneumotórax hipertensivo, pneumotórax aberto, tamponamento cardíaco e hemotórax volumoso. Só que na 10ª edição do ATLS, a gente teve uma mudança. O tórax instável e contusão pulmonar que pertenciam a esse grupo foram para sem risco de morte imediata, e a lesão da árvore traqueobrônquica e a obstrução da via aérea foi trazida para esse grupo. Todas essas patologias devem ser identificadas na avaliação primária, porque, como está falando, são de risco de morte imediata. Então, para seguir a avaliação primária, a gente vai seguir o ABCDE. Então, primeiramente, a gente vai checar as vias aéreas e colocar o colar cervical. Então, a gente tem que identificar a obstrução da via aérea e a lesão na árvore traqueobrônquica. Por segundo, a gente, na letra B, a gente vai ver a respiração, a ventilação, respiração, a oxigenação desse paciente, onde nós devemos identificar o pneumotórax hipertensivo e aberto. E na letra C, que a gente tem que verificar a circulação e o controle de hemorragia, nós temos que identificar um hemotórax maciço e o tamponamento cardíaco. Na obstrução da via aérea, geralmente ela é causada por um acúmulo de secreção ou sangue, ela também pode ser causada pela queda da base da língua, algum corpo estranho que esse paciente ingeriu, ou até mesmo uma luxação posterior da cabeça clavicular, que vai fazer uma obstrução mecânica nesse local. Então, eu vou ter uma interferência, uma redução da minha passagem de ar, que vai causar um desconforto respiratório para esse paciente. Como sinais e sintomas, eu tenho principalmente a dispneia, a fome de ar, onde é visível o desconforto desse paciente, retrações dos músculos intercostais e supraclavicular, eu vou ter o estridor, o enfisema subcutâneo, uma alteração da voz ou rouquidão, que vai estar presente principalmente quando ocorre a obstrução da via aérea por algum corpo estranho, e a crepitação do pescoço anterior. Essa crepitação é muito importante a gente palpar a parte anterior do pescoço para ver se a gente consegue sentir essa crepitação e também palpar esse corpo estranho, também pode acontecer em alguns casos. A conduta na obstrução da via aérea vai depender do motivo dessa obstrução. Então, se eu tenho uma obstrução causada por um acúmulo de secreção, um acúmulo de sangue nessa via, a primeira conduta que eu vou fazer vai ser uma sucção. Caso esse paciente não melhore a ventilação, é indicado uma intubação orotraqueal. Em casos de corpo estranho, a retirada desse corpo estranho em si já deve melhorar a ventilação desse paciente. Em caso de edema, a indicação primária já vai ser intubação orotraqueal. Segundo, a gente tem a lesão da árvore traqueobrônquica. Ela é muito comum numa distância de até 2,5 centímetros da carina, onde essa foto que eu trouxe para vocês é uma lesão muito característica. Por quê? Porque ela é causada
geralmente pelo cinto de segurança, onde devido a uma força de desaceleração muito grande, a pessoa tem esse efeito chicote, ou tem a compressão desse local, onde tem uma descontinuidade entre a parte fixa da laringe, a parte fixa laringotraqueal com a parte móvel. E geralmente essa descontinuação acontece nesse local. Ela é uma lesão rara, que pode acontecer também por uma laceração direta. O que a gente tem que sempre tomar cuidado é que a intubação ela pode ou causar ou agravar essa lesão. Então, se chegou um paciente com somente uma luxação nesse local e tentou intubar, a intubação em si pode causar essa descontinuidade. Como sintomas, a gente tem a hemoptise cervical, que é como sinais, né? A gente tem a hemoptise cervical, que eu mostrei para vocês ali atrás, o enfisema subcutâneo, o pneumotórax hipertensivo pode acontecer por conta de como tem essa descontinuidade, tem a entrada de ar, mas não tem a saída. A cianose é comum, porque esse paciente começa a apresentar hipóxia, e a fuga aérea pelo dreno pleural. Quando acontece essa fuga aérea, geralmente em grande quantidade, então você descartaria algum tipo de pneumotórax também. Como diagnóstico, a gente tem o diagnóstico clínico, o que é muito importante a gente observar o mecanismo do trauma. Então, a gente tem que perguntar se esse paciente usou cinto de segurança, se fez uma frenagem muito grande, se foi de múltiplas vítimas, se alguém tentou entubar no local, o que aconteceu. Para confirmar o meu diagnóstico, eu sempre devo fazer uma broncoscopia. Então, para confirmar o meu diagnóstico, eu sempre tenho que fazer uma broncoscopia. Como conduta, a gente também pode fazer essa intubação, a intubação orotraqueal, quando esse paciente começa a apresentar esses casos. Ela deve ser seletiva ou cuidadosa. Por quê? Deve ser feita por profissionais capacitados, anestesistas, que têm experiência em via aérea, para não acontecer de lesionar mais essa via e colabar. Uma coisa que a gente tem que observar é que uma das únicas indicações que a gente tem para traqueostomia é nesse caso, porque por conta dessa descontinuação laringotraqueal, a traqueostomia é mais indicada no caso do insucesso da intubação. Ou se o médico não se sente seguro ou não tem ninguém capacitado para fazer uma intubação de grande qualidade, já é indicado uma traqueostomia. E nesse caso, o paciente deve ser levado imediatamente para um centro cirúrgico. Professores, se vocês quiserem acrescentar, pode ir parando, tá? No caso do pneumotórax hipertensivo, a gente vai ter uma entrada de ar no espaço pleural, que vai causar um aumento da pressão intrapleural muito grande, que vai causar o colabamento pulmonar e o desvio das estruturas contralaterais, como o pulmão contralateral, o desvio do mediastino e o desvio da traqueia. O problema principal de você fazer esse desvio do mediastino é que você vai fazer a compressão dos grandes vasos, principalmente da veia cava, que vai reduzir o retorno venoso para o lado direito do coração e vai vai reduzir o débito cardíaco desse paciente, causando provavelmente um choque obstrutivo, podendo levar esse paciente a óbito. Como sinais e sintomas, a gente vai ter a dor torácica, o desvio da traqueia, que é muito característico, a taquicardia, o membro vesicular abolido do lado acometido, dispneia, distensão de jugular devido a essa compressão desses grandes vasos, percussão hipertimpânica, o tórax elevado sem respiração. Então, dá a impressão que esse paciente está sempre inspirando, porque não tem movimento do tórax. Hipotensão e cianose. A cianose é um sinal tardio, então a gente não deve esperar a cianose para poder tomar uma conduta. Em questão da taquicardia e da hipotensão, é sempre bom prestar atenção, porque são sinais de choque. E o diagnóstico do pneumotórax é estritamente clínico. A gente nunca pode ver uma radiologia dessa forma, porque quer dizer que ele esperou para fazer o raio-x para diagnosticar. Então, sempre você deve já tomar a primeira conduta sem necessidade do raio-x. Eu trouxe para vocês uma pesquisa que foi feita, que a TLS dessa edição se baseou, porque antigamente a punção de alívio era recomendado fazer no segundo espaço intercostal na linha M clavicular.
Só que foi comprovado por esse estudo que o insucesso era muito grande, podendo chegar até 54%. Então, eles estudaram quais seriam os melhores locais para uma punção de alívio ou uma drenagem, ou uma punção de alívio. E eles perceberam que essa deve ser feita no mesmo local da drenagem, que seria no quarto ou quinto espaço intercostal, anterior à linha média axilar. E nós podemos fazer essa conduta de duas formas. Primeiramente, uma punção de alívio e, posteriormente, uma drenagem torácica. Ou no ATLS, ele também traz a toracotomia por dedo, mais a drenagem torácica. Quando você vai fazer a drenagem, você já insere o dedo no paciente. Só que ele fala para você retirar o dedo, esperar a saída desse ar e, posteriormente, inserir o dreno, pulando essa etapa da punção de alívio. O pneumotórax aberto, geralmente é uma lesão que apresenta pelo menos 2/3 do diâmetro da traqueia. Só que isso não é regra. Se eu já tenho uma lesão onde tem uma comunicação entre o meu espaço intrapleural e o meu ambiente externo, essa patologia já pode se apresentar. Como o ar tende a passar pelo espaço sempre pelo lugar onde tem menor resistência, ele vai passar pelo buraco, pela lesão que esse paciente apresenta, o que vai causar um equilíbrio das pressões e esse pulmão vai colabar. Como sinais e sintomas, a gente vai ter principalmente a dor torácica, taquipneia, dispneia e o murmúrio vesicular abolido. Como primeira conduta, a gente tem o curativo de 3 pontas, que ele vai funcionar como uma válvula, onde quando o paciente vai inspirar, esse curativo vai colabar, o que vai impedir a saída de ar. E quando o paciente expirar, esse curativo vai abrir, liberando esse ar. Então, eu vou transformar o meu pneumotórax aberto em um pneumotórax simples. Posteriormente, é recomendado uma drenagem torácica e esse paciente deve ser levado para o centro cirúrgico para corrigir, fechar essa lesão. Já o hemotórax maciço, o que é o hemotórax em si? É a presença de sangue na minha cavidade pleural. Só que para ele ser considerado maciço, ele tem que ter mais que 1.500 ml ou 1/3 do volume de sangue desse doente. Ele é principalmente consequência de ferimentos penetrantes, principalmente arma branca, arma de fogo, onde ocorre uma dilaceração dos vasos sistêmicos ou hilares. A gente tem que observar que algumas vezes a gente começa a drenar esse paciente e não acha que ele tem um pneumotórax maciço. Aí, de repente, a velocidade aumenta muito. Então, o que acontece? Quando o paciente apresenta uma drenagem imediata de 1.500 ml, ou uma velocidade maior que 200 ml por 2 a 4 horas, é indicação do hemotórax maciço. Como sinais e sintomas, a gente vai ter o murmúrio vesicular abolido, o choque e principalmente a maciez da percussão. Eu trouxe para vocês uma tabela para demonstrar as principais diferenças entre o pneumotórax hipertensivo e o hemotórax maciço. São patologias que têm um exame físico semelhante, que podem, algumas vezes você pode confundir. A ausculta nas duas vai estar reduzida, o murmúrio vesicular, grande parte das vezes, vai estar abolido. A percussão do pneumotórax vai estar hipertimpânico, enquanto no hemotórax vai estar maciço. A traqueia vai estar desviada no hipertensivo, como a gente viu. No hemotórax vai estar colapsada. A jugular no pneumotórax vai estar distendida devido a essa compressão dos vasos. E no hemotórax vai estar colapsada devido à grande perda sanguínea. Ele geralmente apresenta hipovolemia. E no caso do tórax, do pneumotórax, ele vai estar expandido e imóvel, e no caso do hemotórax, ele vai estar móvel, porque a ventilação desse paciente continua. Como conduta, a gente tem primeiramente a drenagem torácica e a reposição volêmica simultânea. Então, você insere o dreno, começa primeiro com os cristalóides, e posteriormente você faz uma autotransfusão. Essa autotransfusão é quando esse sangue é drenado, ele passa por uma máquina que teoricamente limpa o sangue e insere novamente no paciente. A toracotomia cirúrgica, ela vai ser indicada quando ocorre essa drenagem imediata de 1.500 ml ou quando a velocidade é maior que 200 ml por hora por 2 a 4 horas. Caso esse paciente também necessite de várias transfusões de sangue persistentemente, também é indicado você levar ele para uma toracotomia. O tamponamento cardíaco é um acúmulo de fluido, geralmente sangue, no saco pericárdico,
onde ele vai acontecer uma compressão do coração e vai comprometer o enchimento e o débito cardíaco desse paciente, causando um choque obstrutivo. Por que acontece? Ele geralmente é um ferimento, ele é um ferimento penetrante, onde faz uma lesão no coração, o qual começa a sangrar dentro do saco pericárdico. Só que o saco pericárdico, ele vai conter esse sangramento. Só que ao conter o sangramento, ele vai reduzir o volume que o coração tem para bater normalmente. Então, ele vai fazer uma queda desse débito cardíaco e vai causar esse choque restritivo. Como sinais e sintomas, a gente tem a hipotensão, estase jugular e abafamento de bulhas. Essa tríade é chamada de tríade de Beck. Ela está presente em 30% dos pacientes. Ela é muito característica de tamponamento cardíaco. Só que, como eu falei que ela só está presente em 30%, a gente não pode ficar se baseando somente nelas. Além do que, também, durante uma emergência, a ausculta é, assim, dificultada. Então, geralmente, você não percebe abafamento de bulhas durante a avaliação primária. O sinal de Kussmaul também está presente. O que é o sinal de Kussmaul? É um aumento da pressão venosa quando a pessoa faz uma inspiração profunda. E ritmo de AESP quase sempre. Quando esse paciente faz um tamponamento, ele entra em parada e geralmente ele está apresentando um ritmo em AESP. Como diagnóstico, a gente tem um diagnóstico clínico, o ecocardiograma pode auxiliar, mas principalmente o FAST, que é o ultrassom, que ele deve passar pela janela pericárdica e reparar e observar esse sangramento, uma dilatação dela. E também a janela pericárdica. Como conduta, a gente tem a pericardiocentese, que deve ser, de preferência, guiada por ultrassom. Ela é uma punção de alívio no saco pericárdico. Só que ela é somente um alívio, então ela não é definitiva. Então, posteriormente, eu vou ter que levar esse paciente para um centro cirúrgico. É recomendado você infundir fluido nesse paciente para você aumentar a pressão venosa dele e o débito cardíaco, enquanto ele, se caso a cirurgia demore ou algo do tipo. Mas, geralmente, como emergência, deve ser levado imediatamente. Posteriormente, a gente teria duas possibilidades. Caso esse paciente se estabilize ou infundir fluido, ele vai para uma toracotomia de emergência. Caso ele entre em parada cardiorrespiratória, eu vou para uma toracotomia de reanimação. Aí nós temos algumas indicações para uma toracotomia de reanimação. Geralmente são lesões torácicas penetrantes, onde apresentam sinais vitais ou sinais de vida antes da chegada do pronto-socorro, ou uma parada respiratória menor que 15 minutos. Além disso, esse paciente também é indicado para descompressão do tamponamento cardíaco. Então, se eu vi que esse paciente, eu passei pela janela cardíaca, eu vi que tinha sangue, esse paciente entra em parada, é uma indicação para toracotomia de reanimação. A hipotensão refratária, que seria após você fazer uma reposição volêmica, esse paciente ainda apresenta uma pressão arterial menor que 80 milímetros por mercúrio, pressão arterial média menor que 80 milímetros por mercúrio, uma hipotensão persistente pós-traumática, ou uma hipotensão grave persistente com evidência de embolismo ou tamponamento cardíaco também, só que nesse caso, trauma contuso. É importante a gente saber a diferença entre os sinais vitais e os sinais de vida. Os sinais vitais, eles são pulso, pressão arterial e respiração. E os sinais de vida são o reflexo pupilar, o movimento ocular, reflexos de deglutição e atividade motora involuntária. Então, essa toracotomia, ela deve ser muito cuidadosa, porque ela tem uma grande taxa de insucesso. Então, quando você percebe que esse paciente entrou em parada, você deve tomar a decisão de fazer toracotomia de reanimação rapidamente. Você já tem que ter todos os equipamentos necessários para fazer ela de forma rápida. Agora, a gente tem as lesões sem risco de morte imediata. As lesões sem risco de morte imediata são o pneumotórax simples, o hemotórax, a contusão cardíaca, a ruptura traumática de aorta, ruptura traumática de diafragma e a ruptura esofágica por trauma contuso. E como eu falei para vocês, na 10ª atualização do ATLS, o tórax instável e a contusão pulmonar também entraram nesse grupo. O que vai mudar? É que para a identificação dessas patologias, geralmente eu vou precisar de mais exames
fazer o diagnóstico. Então, elas são feitas principalmente na avaliação secundária e com auxílio diagnóstico de um exame físico mais detalhado, de um eletrocardiograma, de uma oximetria, de uma gasometria arterial, de um raio-x, do ultrassom, que seria o FAST, e uma tomografia computadorizada. No caso do tórax instável, o que é um tórax instável? É quando ocorre a fratura de duas ou mais costelas consecutivas em dois ou mais locais. Então, eu vou ter toda uma seção descontínua do tórax, no qual faz uma coisa muito comum que a gente fala de respiração paradoxal. O que é? Nessa foto, eu acho que dá para vocês entenderem melhor. Quando o paciente inspira, em vez do segmento instável ele subir junto com o tórax, ele afunda. E quando o paciente expira, esse segmento sobe. Então, quando todo o tórax faz a inspiração, que seria o erguimento do tórax, esse segmento ele afunda. E quando o paciente faz a expiração, esse segmento sobe. No caso da contusão pulmonar, a gente tem, legalmente, assim, a gente chama de um hematoma dentro do pulmão. Por quê? É um acúmulo de sangue, de fluidos no tecido pulmonar, devido a esse grande impacto, que vai interferir tanto na ventilação desse paciente, que pode levar até uma hipóxia. Uma coisa que a gente tem que sempre prestar atenção nessas patologias é que, geralmente, no adulto, elas estão associadas. Quando eu encontrar um tórax instável, grande probabilidade de eu encontrar também uma contusão pulmonar. Só que no caso das crianças, devido a uma menor concentração de cálcio nos ossos, a caixa torácica da criança ela vai e volta. Então, eu vou ter a presença somente da contusão pulmonar. E no caso dos idosos, que é sempre bom a gente reparar, é o motivo da chegada desse paciente. Porque se você vê somente o raio-x, dá a impressão que é uma pneumonia. Então, você sempre tem que perguntar se ele sofreu um acidente, ele sofreu uma queda, você tem que avaliar o mecanismo do trauma para também fornecer esse diagnóstico para esse idoso. Como sinais e sintomas do tórax instável, a gente vai ter a dispneia, a crepitação do tórax, a dor ventilatória dependente. Então, quando o paciente inspira, dói por conta desse segmento instável, e quando esse paciente expira também dói, e a respiração paradoxal, que eu comentei para vocês anteriormente. A contusão pulmonar, geralmente, ela apresenta hipóxia com boa ventilação, ou seja, esse paciente está respirando normal, só que ele está apresentando uma hipóxia, e geralmente está acompanhada de um maior esforço respiratório. Como diagnóstico, a gente tem, primeiramente, o raio-x e a clínica em si, e como conduta, a conduta caso o paciente apresente só um ou os dois, é muito semelhante, porque primeiramente eu vou fazer uma administração de oxigênio modificado, ministrar esse paciente uma ventilação adequada, iniciar uma reposição volêmica cuidadosa. Por que cuidadosa? Como esse paciente apresenta essa contusão pulmonar, que pode ser devido ao acúmulo de líquidos, de fluidos nesse tecido, a gente não pode encharcar esse paciente, porque senão essa contusão pode piorar. A analgesia também a gente deve prestar atenção, porque para alguns analgésicos fazem uma depressão respiratória, que não pode acontecer, então geralmente você vai preferir por narcóticos intravenosos ou anestésico local, onde você pode fazer um bloqueio do nervo intercostal. E a intubação, ela vai ser indicada quando esse paciente apresentar uma hipóxia significativa, uma hipóxia muito grande, que é nos casos onde ele apresenta uma pressão, uma PO2 menor que 60 milímetros por mercúrio, uma saturação menor que 90%, ou frequência respiratória maior que 35 batimentos por minuto, ou menor que 8 batimentos por minuto. No pneumotórax simples, a gente tem também a entrada desse ar no espaço pleural, só que não tem uma estabilidade hemodinâmica muito grande, igual a gente encontra no pneumotórax hipertensivo. Ele é comum devido a algum tipo de laceração pulmonar, onde acontece esse vazamento do ar. Ele é mais comum em trauma contuso do que trauma penetrante, porque geralmente o trauma penetrante, quando faz o pneumotórax aberto. Ele também, mas ele pode acontecer em qualquer um dos dois. Como sinais e sintomas, a gente tem percussão hipertimpânica, eu destaquei para vocês, para a gente sempre lembrar que é a diferença entre ela e o hemotórax. O murmúrio vesicular abolido unilateral,
A gente vai ter o murmúrio vesicular abolido unilateralmente, o tórax elevado sem os movimentos respiratórios e a dispneia. O diagnóstico ele é feito principalmente com o raio-x e a clínica. E a conduta, primeiramente você vai fazer a drenagem torácica no quarto ou quinto espaço intercostal, anterior à linha média axilar. Você faz uma radiografia do tórax para confirmar o local desse tubo e se esse paciente está fazendo, esse paciente está fazendo uma ventilação adequada. O que a gente tem que observar no pneumotórax simples é que, obrigatoriamente, você tem que drenar esse paciente quando você for fazer algum tipo de transporte aéreo ou for fazer uma anestesia. Por quê? A anestesia, você vai colocar, você vai ter que entubar esse paciente, vai colocar pressão positiva nesse paciente. Como você vai colocar pressão positiva dentro desse paciente, ele pode formar um pneumotórax hipertensivo e piorar o prognóstico dele. A mesma coisa no caso de um transporte aéreo. No caso do hemotórax, ele tem que ter um sangramento menor que 1.500 ml. Geralmente ele é autolimitado, porque o sangue começa a coagular e esse sangramento para. E geralmente não vai precisar de uma intervenção cirúrgica. Ele pode ocorrer devido a algum tipo de laceração, uma lesão pulmonar grande ou pequena nos vasos intercostais. Só que para diferenciar ele do maciço, ele tem que ter essa quantidade menor de sangue e grande parte das vezes ele é autolimitado. Ele também pode estar associado a fraturas na coluna torácica. Como sinais e sintomas, a gente vai ter a dispneia, o murmúrio vesicular abolido unilateralmente e a percussão com massa 6. Sempre a gente presta atenção na percussão desse paciente. Ele também pode apresentar hipotensão e hipovolemia. Como diagnóstico, a gente vai ter a clínica, o raio-x em posição ortostática e a tomografia computadorizada. Eu trouxe para vocês aqui um raio-x, uma tomografia de um paciente, que ele apresenta essa opacidade no tórax, no hemitórax esquerdo, e aqui em perfil também dá para a gente ver, e o médico pediu uma tomografia para confirmar ainda a presença desse sangramento. Como conduta, a gente tem a drenagem torácica com tubo 28 a 32 French, também no quarto ou quinto espaço intercostal anterior à linha média axilar, que vai reduzir o risco desse paciente fazer um hemotórax coagulado, o que piora o prognóstico desse paciente, e você sempre deve fazer um monitoramento contínuo da perda de sangue, porque, como eu falei, esse hemotórax pode se transformar no hemotórax maciço. Então, você sempre tem que ficar atento à quantidade de sangue que esse paciente está drenando e ao tempo que ele está levando para drenar isso. A contusão cardíaca, ela vai acontecer em média 50% dos casos devido a um acidente de carro, moto, atropelamento ou queda de mais de 6 metros. Geralmente, suas repercussões são devido a uma contusão do músculo cardíaco, uma ruptura da câmara cardíaca, dissecção ou trombose da artéria coronária e lesão valvar. Então, ela pode causar diversas alterações nesse paciente, e então eu sempre tenho que ficar atento. Os sinais e sintomas são a hipotensão, o desconforto torácico, arritmias, palpitações e anormalidades de mobilidade de parede, onde eu vou observar somente no eletrocardiograma. Como diagnóstico, eu vou ter o eletrocardiograma e o ecocardiograma, e a conduta vai ser principalmente monitorar esse paciente nas primeiras 24 horas, porque ele tem muito risco de fazer arritmias súbitas e entrar para uma parada cardiorrespiratória. A gente também, caso ele apresente arritmias, a gente vai administrar fármacos antiarrítmicos e administrar medicações para melhorar a função ventricular direita, como inotrópicos e infusão de volume em si, que vai melhorar o débito cardíaco desse paciente. A ruptura traumática de aorta, ela é uma causa muito comum de morte súbita, só que geralmente quando isso acontece, ela rompe totalmente ou rompe grande parte. Quando você encontra essa ruptura na sua avaliação secundária, ela geralmente é incompleta e a continuidade da aorta é mantida pela camada adventícia e também esse sangramento é contido, em grande parte das vezes, por um hematoma que forma no mediastino e contém o sangramento.
Em mais de, assim, 70% dos casos, ela está relacionada a uma história de grande desaceleração. Então, você pode perguntar para quem trouxe, o SAMU ou alguma outra pessoa, se a área de frenagem desse carro foi muito grande, se o acidente foi de múltiplos carros, teve um impacto muito grande, que vai ajudar você a formar um diagnóstico. Esses sinais que eu trouxe para vocês são sinais radiológicos que estão muito comum ao você observar uma ruptura traumática de aorta, como o mediastino alargado, a obliteração do cajado, desvio da traqueia para o lado direito, desvio do esôfago para o lado direito, broncofonte esquerdo baixo, broncofonte direito elevado, um hemotórax principalmente à esquerda devido a esse sangramento, um obliteramento do espaço entre a artéria pulmonar e a aorta, o derrame extrapleural apical, uma fratura de escápula ou primeiros arcos costais. Por quê? Porque significa que o impacto foi principalmente na parte anterior do anterior não, no primeiro segmento torácico, e que o impacto foi absurdamente grande, porque para você quebrar essas estruturas, tem que ter uma força de impacto muito grande. A gente também pode encontrar um alargamento da faixa paratraqueal, um alargamento das interfaces paraespinhais. Como diagnóstico, nós vamos ter o raio-x de tórax, mas como padrão ouro, a gente tem a tomografia computadorizada. E como a conduta desse paciente vai depender se ele vai estar hemodinamicamente estável ou instável. No caso, se ele estiver hemodinamicamente estável, eu vou somente controlar a frequência cardíaca desse paciente e a pressão arterial com beta-bloqueadores ou bloqueadores de canais de cálcio, onde eu devo manter a frequência cardíaca desse paciente menor que 80 batimentos por minuto e a pressão arterial média menor que 60, 70 milímetros por mercúrio. E, posteriormente, eu vou levar ele para um centro cirúrgico para fazer a correção dessa ruptura. Já no paciente instável, eu tenho que levar diretamente para o centro cirúrgico e para ter uma correção imediata. O que acontece? Geralmente a gente encontra essas rupturas em hospitais que não têm estrutura ou em locais que não têm estrutura. Então é recomendado uma transferência imediata para hospitais que comportem essa patologia. Nós temos também a ruptura traumática de diafragma. Ela é rara, não é rara, né? Mas assim, ela é um diagnóstico complicado de fazer, então sempre tem que prestar atenção. Geralmente ela não vai acontecer no lado esquerdo, porque no lado esquerdo a gente tem fígado que ampara o diafragma, querendo ou não protege de alguma laceração. Então ela vai ser muito comum do lado esquerdo. Geralmente em lesões contusas, as perfurações são muito maiores e podem cursar com herniação, porque esse paciente, ele geralmente apresenta um histórico de um trauma na parte inferior do externo ou na região gástrica, onde a compressão foi tão grande que essas estruturas subiram, esse diafragma foi rompido. Em lesões penetrantes, essas perfurações são bem menores e elas podem permanecer assintomáticas por muito tempo. Os sinais e sintomas que a gente encontra é a elevação da cúpula diafragmática, dilatação gástrica aguda, um hemopneumotórax loculado, ou seja, ele é focal, um hematoma subpneumônico, a dispneia e um murmúrio vesicular abolido unilateralmente. Como eu comentei com vocês, o diagnóstico é difícil. Então, geralmente, você faz um raio-x de tórax, você não consegue identificar essa ruptura. Aí você faz uma tomografia, que auxilia muito. E o raio-x com contraste, geralmente, é o que você percebe de forma mais fácil. Caso você ainda apresente alguma dúvida sobre o seu diagnóstico, é recomendado você fazer uma laparoscopia ou uma toracoscopia. Como conduta, a gente tem a correção cirúrgica. Por último, nós vamos ter a ruptura esofágica por trauma, principalmente contuso, onde acontece um impacto tão grande na região inferior do externo ou na região gástrica, que ocorre uma expulsão forçada do conteúdo gástrico pelo esôfago, que vai causar lesões lineares, como se fossem rasgos, entre aspas, nesse esôfago, fazendo com que o conteúdo vaze no mediastino e no espaço pleural, o que pode levar a uma mediastinite e um empiema. Como sinais e sintomas, a gente tem o pneumotórax esquerdo, um hemotórax sem fratura de costelas, que é uma coisa que chama atenção, o dor ao choque desproporcional à lesão aparente.
Gente, é uma lesão que dói muito. Então, tipo assim, você não identificou, descartou todos os seus outros diagnósticos, e esse paciente está reclamando de dor, de muita dor, e você já iniciou a analgesia. Então, chama atenção para essa patologia. E também o que pode acontecer é a saída de secreção salivar e ou alimento pelo dreno pleural. Então, como você percebeu o pneumotórax, você começa a drenar. E aí observa que está tendo essa saída de secreção salivar ou alimentar, o que ajuda a fechar o diagnóstico. A gente pode usar o raio-x e ou a tomografia computadorizada para auxiliar, e uma endoscopia que confirma o diagnóstico. Como conduta, a gente tem primeiramente a drenagem desse espaço pleural e do mediastino, uma toracotomia de emergência, onde o cirurgião vai fazer uma sutura primária nesse local, e posteriormente ele deve fazer uma correção cirúrgica. As outras manifestações das lesões torácicas, elas podem estar presentes em qualquer uma dessas patologias que eu comentei. O enfisema subcutâneo é a presença de ar, né, no tecido subcutâneo, que está presente geralmente em lesões das vias aéreas, lesão pulmonar ou lesão por explosão. Geralmente não vai precisar de tratamento e vai ser solucionado pelo meio de você resolver a causa primária desse sintoma. O esmagamento do tórax, ele vai ocorrer devido a um impacto muito grande, uma compressão muito grande por um tempo até que razoável, assim, geralmente é mais para longo, do tórax, onde vai incluir a pletora do tronco, da face, os membros superiores, e posteriormente ele pode apresentar petecas secundárias a essa compressão. A gente também pode encontrar um edema maciço ou até mesmo um edema cerebral. No caso das fraturas de arco costais, externo, escápula, o que vai chamar atenção é que para você que fraturar alguma dessas estruturas, o impacto tem que ser absurdamente grande. Então, como eu falei para vocês, quando ocorre uma fratura de externo, uma fratura dos primeiros arcos costais, significa que o impacto foi grande. Então, a chance desse paciente apresentar uma ruptura de aorta, uma contusão cardíaca, contusão pulmonar, é muito grande. E também o fato só dele apresentar essas fraturas vai prejudicar a ventilação e a oxigenação desse paciente. Então, a gente tem que ficar sempre atento a possíveis outras patologias que essas fraturas podem causar. Além disso, a gente também define que fraturas na escápula e no externo são devidos a um impacto direto, então a força também é muito grande. E fraturas nos arcos costais inferiores, você começa a suspeitar de trauma hepatoesplênico. Aí, gente, eu trouxe um caso clínico para vocês, que eu queria que vocês participassem e falassem para mim, primeiramente, quais seriam as patologias que chamariam atenção para vocês nesse caso. Então, nós temos um paciente do sexo masculino, de 40 anos, vítima de acidente mobilístico, carro versus carro. Ele chegou no pronto-socorro consciente, falando. Os funcionários do SAMU descreveram o local do acidente e afirmaram que demoraram 30 minutos para o resgate da vítima, o qual estava dispineico, reclamava de muita dor no tórax, apresentava um Glasgow de 12. Ele apresenta uma frequência respiratória de 28 incursões respiratórias por minuto, frequência cardíaca de 135 batimentos por minuto, uma pressão arterial de 90 por 60 milímetros por mercúrio, uma saturação de 88% e um murmúrio vesicular reduzido no hemitórax esquerdo. Agora eu queria que vocês participassem e falassem para mim quais seriam as patologias que vocês irão pensar quando vocês observassem um paciente com essa clínica. Poderia ser um pneumotórax? Um hemotórax? Então, no caso do pneumotórax, é uma coisa assim, que você pensaria primeiro num hemotórax, por conta dessa pressão reduzida, dessa oxigenação reduzida. Poderia também ser um pneumotórax, só que, não sei se dá para vocês verem, tá vendo a batida do carro? Foi comprimida quase a parte anterior inteira desse carro. Então, o que chama atenção é que foi um impacto grande. Então, as primeiras coisas também que eu tenho que pensar é em fratura de costela, numa presença de um tórax instável, de uma contusão pulmonar. Além disso. Aí, eu trouxe para vocês esse raio-x, onde o paciente, Carol, você estava certa, ele apresenta um pneumotórax do lado direito e ele apresenta
fratura de diversas costelas do lado esquerdo. Tá vendo que também tá bem opaco? A gente também pode pensar numa contusão pulmonar. E eu trouxe para vocês aqui de um tórax instável, para vocês verem essa respiração paradoxal que é muito característica. Aí, quando o paciente faz a inspiração, a região instável, o segmento instável vai abaixar, e quando ele faz a expiração, esse segmento vai subir. É isso, gente. Professores, os senhores têm alguma coisa a acrescentar? Boa noite. Então, vou lá, vou começar a falar, depois eu passo para o Vinícius, porque a gente tem que aproveitar ele hoje aqui. E é um cirurgião torácico numa aula de tórax, né? Não é pouca coisa, não. Tem que aproveitar até o final. Mas, assim, primeiro eu quero parabenizar por sua aula, tá? Então, assim, mostrou aí conhecimento do tema abordado, estudou sobre o tema, isso é muito importante para todo mundo que for apresentar alguma aula, né? E, assim, vou pontuar algumas coisas. Quem tiver as dúvidas aí, vão mandando as dúvidas no final. Vou deixar essa parte de dúvidas aí para o nosso cirurgião torácico responder todas as dúvidas aí e a gente discutir no final. Então, assim, a primeira coisa que eu gostaria de pontuar é o quê? Bom, o exame físico, ele é fundamental. A gente não pode ficar querendo exame baseado só em coisas complementares. Então, pedir raio-x, pedir tomografia para todo mundo e às vezes esquecer do básico, que é examinar o paciente. Então, o exame físico do tórax é o quê? É inspeção, palpação, percussão e ausculta. Isso é semiologia. E às vezes a gente vê vocês avaliando o paciente e não examina o paciente direito, o básico, né? Às vezes o médico forma e esquece do básico e já sai pedindo tudo quanto é tipo de exame. Então tá errado. Não é que você não pode pedir exames, você pode pedir exames, só que você tem que examinar seu paciente também. O exame é complementar ao quê? Ao seu exame físico. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o ATLS, nós seguimos o ABCDE. E o ABCDE, você vai ver que o B, que é o briefing, que é o que a gente está falando aqui, ele está interligado, tanto com a letra A quanto com a letra C. A gente falou aqui em circulatório, em hipovolemia, a gente falou de via aérea. Então, precisa fazer essa sequência e diferenciar principalmente quando que o problema é de A, quando que o problema é de B e quando que o problema é de C. Por que eu falo isso? Porque na prova de residência é assim, as perguntinhas vêm assim. Então você tem que saber, bom, o caso clínico estamos falando aqui. Bom, esse problema é de A, é uma obstrução de via aérea. Ou seja, ele pode alterar o B, mas o problema principal é no A. Eu tenho que responder nas alternativas as coisas que resolvem o A, de via aérea. Ah, tá. Quando que o problema é de B? Exemplo, e vou dar um exemplo prático. O paciente tem um pneumotórax hipertensivo. Então, o paciente chega lá no pronto-socorro, saturando 70%, com a dispneia importante, com bastante falta de ar. Aí, o acadêmico que está lá no pronto-socorro acompanhando, pô, esse paciente está com uma saturação de 70%, vamos entubar. Vamos entubar por quê? Calma aí, qual foi a indicação da intubação? Por quê? Porque nem examinou. Às vezes o paciente tem um pneumotórax hipertensivo e a conduta não é intubação. Isso a gente cansa de ver no pronto-socorro, entubar um pneumotórax hipertensivo. E aí, o que vai acontecer? Vai piorar o pneumotórax hipertensivo e a pessoa não vai saber o porquê que está piorando, por que não melhorou a saturação. Então, muito cuidado, diferenciar os problemas de A e de B, justamente para não tomar a conduta errada. Mecanismo de trauma. Então, assim, foi uma das coisas que eu fiz até questão que colocasse, foi uma foto, algum vídeo, para elucidar, para vocês enxergarem o mecanismo do trauma. Eu, Vinícius, a gente trabalhou um tempo no SAMU, e às vezes a gente, tanto no SAMU quanto nos pronto-socorros, então a gente já ficou dos dois lados, tanto do pré-hospitalar quanto no intra-hospitalar. E no pré-hospitalar, principalmente, às vezes a gente ia entregar um paciente para o médico que estava lá no pronto-atendimento, e o médico não queria nem saber, não queria nem escutar o caso ali que a gente estaria passando para o próprio colega, para passar o mecanismo de trauma, o que aconteceu. E assim, se você não sabe o mecanismo de trauma, já fica um pouco mais difícil. Se você tem aquilo na sua mente, na hora que você for examinar o paciente, fazer o ABCD,
você vai começar a pensar no mecanismo de trauma e nas lesões mais prováveis que esse paciente possa ter. Então, vai ficar mais fácil para você ir diagnosticando algumas patologias e descartando outras patologias. Então, nunca se esqueçam do mecanismo de trauma. Pergunta, tá? Na hora que o médico for entregar o paciente, o que aconteceu? Foi o bombeiro? Pergunta. Eu não tenho tempo. A equipe é grande, tem um monte de gente no pronto-socorro. Tem umas 7, 8 pessoas. Geralmente umas 3 de braço cruzado e uns 2 trabalhando. Então, os de braço cruzado vai conversar com quem entregou o paciente. No slide, você colocou do hemotórax maciço e do pneumotórax hipertensivo, com algumas diferenças. Lembrar que, às vezes, a parte teórica ela não vem certinha. Porque, às vezes, você tem um hemotórax maciço ou um pneumotórax hipertensivo, e, às vezes, o que vai diferenciar em um e outro, às vezes, vai ser uma percussão. Porque, às vezes, os dois têm urgência jugular no começo, às vezes, os dois têm desvio de traqueia, dependendo da fase do hemotórax maciço. Então, muito cuidado para achar que é totalmente diferente, às vezes, ele é bem semelhante. E é difícil, às vezes, você diferenciar isso daí, né? A ausculta, às vezes, vai estar abolido nos dois. Então, assim, quem tem experiência a mais, um cirurgião torácico, beleza. O cara tem uma experiência a mais disso, o dia a dia dele é essa cirurgia. Mas e o médico que trabalha ali num pronto atendimento ou num pré-hospitalar? Às vezes é anestesista que está no pré-hospitalar, às vezes é ginecologista, e ele tem que seguir um protocolo. Então, isso te ajuda a errar menos. Os protocolos servem para a gente errar menos. No tamponamento cardíaco, tríade Beck, não ficar esperando a tríade Beck bonitinha, você bem falou, é 30%, ou seja, não é a maioria. 70% não vai vir bonitinho uma tríade Beck. Então, tomar cuidado, porque às vezes espera ter todas as coisas para estar fazendo o diagnóstico. Diferenciar a toractomia de urgência de toractomia de reanimação. São duas coisas diferentes, as indicações são diferentes. Isso também cai em prova de residência. E você citou do transporte aéreo. E já falando um pouco de transporte aéreo, às vezes, principalmente, aqui em Cuiabá já está tendo, às vezes o seu Paer está dando apoio para o pré-hospitalar e às vezes acaba fazendo essa conexão junto. Existem protocolos específicos só de transporte aéreo, tá? De resgate aéreo. Então, e é diferenciado também se é asa fixa ou rotativa. Ou seja, se você vai fazer esse transporte em avião ou se você vai fazer esse transporte em helicóptero. Existem condutas e protocolos para tudo isso daí, tá? Então, quem for trabalhar com pré-hospitalar, principalmente nessa parte de transporte, existe cursos, existe roteiros para ser seguido da parte aeromédica. E já passando a palavra para o Dr. Vinícius, eu já vou fazer as primeiras perguntas para ele, depois libero aí para todo mundo fazer as perguntas. Da mudança do protocolo. Antigamente nós fazíamos a punção no segundo espaço pleural e o protocolo atual tem se mudado ali para o quinto espaço intercostal. Então, eu queria saber a opinião dele em relação a isso, não só nos Estados Unidos, que a gente sabe que os estudos são americanos e isso é baseado em estatística americana. Eu quero saber a minha opinião em relação à parte daqui, ao nosso Cuiabá, ao nosso Mato Grosso. Você acha que isso a gente precisa seguir o protocolo certinho, todo mundo no quinto espaço intercostal da agora para frente, ou você acha que vai ter alguns pacientes que merecem a gente deixar ali no segundo espaço intercostal? Então, assim, eu queria saber a sua opinião, porque isso é uma discussão entre os instrutores e diretores do próprio ATLS. Teve a atualização do ATLS, teve essa discussão. Teve a atualização do PHTLS, que não está igualzinho o ATLS, essa parte aí, tem algumas divergências, foi outra confusão nisso daí. Então, a gente quer saber a opinião do especialista em relação a esse ponto. Há um outro ponto que eu quero te perguntar também é em relação à toractomia de reanimação. Então, a toractomia de reanimação, a gente sabe que tem um alto índice de mortalidade, né? Não é todo mundo que você vai fazer uma toractomia de reanimação que vai sobreviver. Na verdade, eu acho que é a menor parte disso que vai sobreviver. Principalmente na mão de não especialistas, porque a maioria que às vezes está lá no trauma são médicos não especialistas em tórax, né? É um cirurgião geral, é um cirurgião do aparelho digestivo, às vezes é um cirurgião plástico que está lá no SAMU também. Então, existe vários especialistas. Eu queria saber a sua opinião em relação à toractomia de reanimação,
Primeiro, a sua experiência pessoal. Tipo, quantos pacientes você já fez de reanimação e esse paciente não só saiu da parada naquele momento, mas o que a gente sabe, assim, esse paciente passou pela UTI e realmente ele saiu liso, né? Então, a sua estatística pessoal, até para a gente mostrar para os alunos que às vezes isso não é tão frequente assim, né? Então, já passo a palavra aí para você e agradeço pela sua presença, né? Aqui nessa noite aí de estudos aí, ter um cirurgião torácico na aula de tórax é o que eu falei para vocês. Eu já participei de várias ligas e uma coisa dessa daqui é uma coisa rara de acontecer. Uma aula de tórax tem um cirurgião torácico aí para estar tirando a dúvida da gurizada. Não, obrigado, Elcio. Tá me ouvindo bem? Ótimo. Tá. Primeiro eu quero agradecer, né? Elcio, eu fico muito feliz de te ver falando, entendeu? Você sempre foi um cara muito bom, sempre foi muito esforçado, né? E apesar de você não fazer tórax, entendeu? Isso aí você me deve isso aí, mas tudo bem. Foi fazer plástica para ganhar dinheiro? Tudo bem, né? A gente não quer ser cirurgião raiz, né? A gente entende, é uma pena. De conhecimento, postura. Eu acho que você pontuou tudo que tinha para ser pontuado na aula da Jéssica, né? A questão da prática, da vivência. Então, parabéns, fico muito feliz de estar te vendo assim falando. Jéssica, parabéns pela aula, tá? Não só preparar, eu acho que teve dedicação nessa aula, né? Teve interesse, eu acho que é o principal. Interesse. Tudo que você faz com interesse, você vai fazer com melhor qualidade, né? Então, tudo começou com uma mensagem, né? Você teve que mandar umas 2, 3 mensagens para poder ler a primeira, né? Então, correu atrás, vamos falar, a gente conversou aquele dia sobre a aula, melhorou bastante em relação àquela primeira que a gente viu, a questão dos slides. Então parabéns. Não vou ficar aqui pontuando toda a aula, acho que o Elson já pontuou excelentemente bem, assim. Só frisando isso. Gente, veja o paciente, entendeu? Vejam o paciente. Às vezes você nem olha. O Elson falou isso é fundamental. Às vezes não se olha o paciente, entendeu? Então, pequenas alterações você só vai ver se você olhar o paciente, tá? Olhar no sentido amplo, né? Examinar história, todo o contexto. As perguntas do Elson. A primeira sobre a punção. Tá? O insucesso, chegando a 30%, isso significa que você tem 70% de sucesso. Então, não é um método ruim. Tá? Muitos anos isso salvou vidas e, de repente, vai se falar que isso não serve mais. Tá? Então, eu acho que serve como um aprendizado, como mais uma ferramenta de punção. Você tentou punção no segundo espaço, não está dando certo, ou porque tem um hematoma naquela região, você não consegue chegar na cavidade, não importa. Você puncionou, não deu certo, você sabe que você tem uma outra opção que é o quinto espaço, né? Então fica como uma ferramenta a mais, né? E com certeza o insucesso no quinto espaço é menor, porque está sendo pouco usado, né? Agora que vão se mudar protocolos, que vão se começar a usar mais, vão se começar a usar punções por quem não tem experiência com punção, essa taxa de insucesso vai aumentar. Daqui 2, 3 anos, vai voltar a punção na cabeça, entendeu? Vão arrumar um terceiro lugar, ou ela vai voltar para o segundo espaço. Então, não é algo fixo ainda, tá? Então, o insucesso na punção está muito associado a isso, a sangramento associado, na retirada da agulha e a dobra do abocate. Então, muitas vezes na forma de puncionar, tem que ser uma punção reta mesmo, entendeu? Porque aquele abocate ele é fino. Então, não condeno a localização, né? O insucesso está associado até a outros fatores, não só a localização. Então, quem tem experiência no segundo espaço, faz bem, faça no segundo espaço. Não está dando, não está legal, você tem uma outra opção, que é o quinto espaço, também para se estar fazendo. Tá certo? Professor, Oi. eu tenho uma dúvida, porque assim, eles falam que não é recomendado a gente fazer no segundo espaço em pacientes obesos. Interfere mesmo essa quantidade? A questão é justamente isso. A parede torácica, ela é grande, né? Então, o paciente obeso, é difícil você funcionar, é difícil drenar. Já vi muito dreno em subcutâneo em pacientes obesos, né?
Então, o paciente obeso, ele dificulta muito, tá certo? Então, é mais fácil você, talvez, isso vai de experiência, porque você tem menos musculatura nessa região do quinto espaço, na linha anterior, né? Então, como a musculatura menor, você consegue ter uma parede mais fina para poder chegar na cavidade. Mas isso não significa que, assim, que é porque obeso não posso fazer, entendeu? Tenha isso em mente. Obeso, a parede é maior, seu abacate é pequeno. Ah, se você tiver uma... Você pode usar agulhas mais longas, mas o problema das agulhas mais longas é que você não tem como tirar a ponta depois que você faz a punção. Então, você pode resolver ali nos primeiros minutos, mas ela pode virar fazer uma lesão no pulmão depois, né? Então, o abacate ele é curto, ok? Da toractomia. Realmente, eu lembrei de 15 agora, na minha vida toda de cirurgião, não só de cirurgia geral, como torácico, né? Então, lembrei de 15 pacientes. Não, realmente não é algo que foi. Por sinal, acho que a penúltima, a última foi a Dani que fez comigo, viu, Elson? Já, acho que foi ano passado. Ela estava no SAMU, é bom que fez serviço completo, né? Já trouxe o paciente, já entregou, já fez, já abriu. Ela É isso aí, você ensinou a gente certinho, né? Então a gente tem que entregar o paciente redondo. Mas é difícil você definir uma abertura, tá? Aquilo que eu conversei, acho que na aula, é porque eu me confundo um pouco com as turmas, né? Mas eu acho que a aula de toractomia não foi para vocês, né? Foi? Então, aquilo que eu comentei na aula, tomar decisão. Tomou decisão, abriu, não tem problema, na dúvida, mas construa o seu raciocínio, né? Ou a justificativa de você estar abrindo o paciente. Construa o raciocínio. Se foi em relação a tamponamento, a sangramento, principalmente quando não é trauma penetrante, né? Escreva bem isso no prontuário, deixe isso tudo, porque muitas vezes é um paciente que ele acaba evoluindo a óbito, você tem 5 horas de atendimento ali que você vai escrever em 5 minutos. Isso não vai dar certo, entendeu? Então, faça o raciocínio do pensamento, por que que isso te levou àquela toracotomia. Isso vai evitar problema para vocês no futuro, caso aconteça. Mas não é frequente. Isso foi discutido nos congressos também de cirurgia torácica, que é a questão da toracotomia. É realidade já de São Paulo, dos grandes centros, o torácico no plantão, né? Não é realidade nossa nem do interior. Mas a recomendação é, se você tem um centro cirúrgico perto, tentar até levar para o centro cirúrgico, né? Claro, isso, serviços muito bem estruturados. Por causa de contaminação, segurança da equipe. Então, como não é nossa realidade, tentar proteger com sangramento, entendeu? É difícil, você não tem um capote, um avental ali fácil no pronto-socorro, então você muitas vezes não vai esperar isso para abrir. Lembrem de escovar o tórax antes de abrir. Tentar amenizar os problemas, tanto infecção para o paciente como proteção da equipe, né? Você sai de lá ensanguentado, entendeu? Você não sabe a origem desse paciente. Então, se discute muito essa questão da toractomia. Então, tem um pensamento preciso para abrir, tá? Não vai abrir, não tem mais nenhuma solução, então vamos abrir para tentar. Não, isso não é indicação, entendeu? Porque senão o óbito é quase que certeza. Eu vi 4 saírem, né? Desses 15 que eu lembrei, 4 tiveram alta hospitalares, entendeu? O resto todos faleceram ou na parada ou em algum momento da internação. Gente, perguntas? SAMU é uma escola, tá? SAMU é uma escola, pré-hospitalar ensina muito, entendeu? Principalmente a visualização desse do trauma. Quem tem vivência de pré-hospitalar melhora a qualidade no seu atendimento intra-hospitalar, né? Eu trabalhei com SAMU, realmente foi aqui em Cuiabá, né? Trabalhei no Sul também, em várias cidades no Sul. Então, situações diferentes. Então, realmente é uma história aí e traz muita bagagem. Quem tiver a oportunidade de trabalhar no SAMU, nem que seja para um aprendizado, eu recomendo. Perguntas, gente, à disposição. Enfim, acho que
Eu perguntei para o senhor da janela